Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira, você vai conferir. O julgamento das contas da Prefeitura de Juína. Esse processo foi considerado regular pelo TCE. E ainda, confira como foi avaliado o balanço anual da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. É o TCE Notícias do dia 26 de novembro que está no ar. Olá, tudo bem? Confira agora como os conselheiros do TCE julgaram as contas de 2009 da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, a CECITEC. Ao avaliar as contas da CECITEC, o relator do processo, conselheiro Domingos Neto, identificou que a administração do órgão apresentou em 2009 superávit de mais de 33 milhões de reais. Isso porque a despesa realizada foi inferior à receita arrecadada. Dados que contribuíram para que o TCE julgasse o balanço regular. O conselheiro também constatou que a Secretaria de Ciências e Tecnologia encerrou o ano passado com saldo financeiro disponível de quase 52 milhões de reais. Durante a análise do balanço, o conselheiro Domingos Neto verificou que a gestão do secretário Francisco Daltro pagou juros e multas incidentes sobre atraso em obrigações contratuais, sociais e tributárias, razão pela qual o conselheiro determinou a devolução de recursos de aproximadamente R$ 6.600 aos cofres públicos. Além disso, multa de cerca de R$ 1.800 foi aplicada ao secretário Francisco Daltro em razão da globalidade das falhas encontradas nas contas. Entendo que, apesar das irregularidades remanescentes, as contas devem ser julgadas regulares, com recomendações e determinações legais, pois quase a totalidade delas são de natureza formal e poderão ser sanadas mediante o aperfeiçoamento do sistema de controle interno. Os conselheiros ainda fizeram recomendações e determinações à atual gestão da CECITEC. Confira os detalhes desse processo no portal tce.mt.gov.br. Contas de gestão da Prefeitura de Juína são julgadas regulares, mas o prefeito vai ter de pagar multa de quase R$ 7 mil. A decisão pela penalidade de 210 unidades padrão fiscal, que corresponde a quase R$ 7 mil, foi tomada pelo Pleno do TCE devido à constatação de falhas de natureza formal e contábil realizadas pela Prefeitura de Juína, como inobservância à lei de licitações, desobediência ao percentual mínimo para nomeação de cargos em comissão e remessa fora do prazo de dados dos sistemas Aplique e LRF Cidadão. No entanto, durante a gestão do prefeito Altir Antônio Peruso, aspectos positivos foram identificados no balanço, como a aplicação de recursos públicos acima do mínimo constitucional e legal. Em saúde, foram 31,13% e em educação, 26,76%. As impropriedades que permaneceram possuem natureza técnica e contábil e que não há nada nos autos que indique má-fé do agente político. Em razão dessas irregularidades, o TCE determinou que o prefeito Altir Peruso devolva aos cofres públicos o valor de aproximadamente R$ 70 mil. Além disso, o conselheiro relator aplicou multa ao gestor. Ainda foram julgadas concomitantemente ao balanço uma comunicação de irregularidade e 2 representações internas, que vão servir de ponto de controle nas contas anuais de 2009. Todos os processos foram arquivados pelo TCE. Outro processo também julgado na sessão plenária foi o balanço de governo do Executivo de Sinop. Confira os detalhes na reportagem. A gestão de 2009 da Prefeitura de Sinop, período administrado pelo prefeito Juarez Alves da Costa, contou com uma receita de R$ 158 milhões e 700 mil e desse total, 11 milhões e 700 mil foram transferidos ao Fundo de Valorização dos Profissionais do Magistério, o Fundeb. Já o total gasto no exercício chegou a 152 milhões e 600 mil, o que evidenciou uma economia orçamentária de quase 8 milhões de reais.
Inicialmente, a equipe técnica da terceira relatoria identificou que a Prefeitura não cumpriu com o mínimo constitucional de aplicação em ensino, investindo apenas 24,74% nesse setor, sendo que o mínimo é 25%. Erro posteriormente corrigido pelo TCE, que confirmou a aplicação de 26,9%. Assim como foi possível identificar o cumprimento e o respeito aos limites constitucionais e legais, sem atos que prejudicassem ao erário ou indicassem má-fé do gestor, os conselheiros julgaram as contas anuais de governo da Prefeitura de Sinop e emitiram parecer prévio favorável à aprovação. Você confere agora como os conselheiros julgaram as contas da Prefeitura de Nova Santa Helena, cidade que fica a 622 quilômetros da capital. Com uma receita de R$ 7.400.000, o Poder Executivo de Nova Santa Helena teve uma despesa em 2009 de R$ 7.200.000, o que gerou um superávit de cerca de R$ 238.800. Ao avaliar a prestação de contas, o relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, identificou que a administração do prefeito Dorival Lorca cumpriu com os índices legais de aplicação dos recursos públicos, investindo em saúde mais de 19% da receita base e em educação 27% da receita, superando os mínimos estabelecidos de 15% e 25%, respectivamente. Informações que contribuíram para que o Tribunal Pleno julgasse as contas regulares, com aplicação de multa de R$ 1.155 ao prefeito e devolução de quase R$ 4.000 aos cofres públicos. No que se refere à representação, voto acolhendo o parecer ministerial pelo seu arquivamento pela perda do objeto. Nós ficamos por aqui, mas o TCE Notícias, a informação como instrumento de cidadania, continua disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais uma edição. Mãe, que buraco é esse? Moço, a parede da casa que o senhor me vendeu já tá rachada. Olha, a construtora falou que é assim mesmo. Mas relaxa, a senhora vai ganhar um lindo quarto. O direito que você tem em casa, o Código Civil também garante nas obras públicas. Elas são feitas com o seu dinheiro. O gestor tem até 5 anos para exigir o reparo nas rodovias e prédios públicos. Quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie ao TCE, Tribunal de Contas de Mato Grosso.